Então ele está falando aqui, gente, da gente pensar um espetáculo como um todo, né? E assim, ele ainda não se apresentou direito, mas esse cara aí, ele já trabalhou com grandes nomes internacionais, já trabalhou com David Bowie, já trabalhou com Tim Burton, ele tem obras que estão expostas em museus e feiras do mundo inteiro, né? Fotografias, ele trabalha com um artista chamado Paul Croix, que é um fotógrafo francês, e já fez foto do Pablo Vittar, já fez foto da Isa, Cláudia Raia, já fez foto de quem mais? Da Cleo, já fez foto de muita gente que está num lugar, num patamar assim maior, né? De cultura, de massa, mas que tem um cuidado e um olhar muito forte para a imagem, né? Porque entendeu que a imagem comunica. Então, eu acho que essa é a lição que a gente da música tem que tirar desses olhares, assim, que a imagem toda comunica. Então, chamei o Josué para falar hoje, principalmente sobre cor, né? E aí, então, fala sobre setup ali, que o setup é o cenotécnico da área da fotografia e do cinema, é isso? No caso, esse termo setup, na verdade, é a técnica da cenografia aplicada à fotografia, né? Eu, como transito por todas as áreas, então você tem que ir se adequando, né? Mas o setup basicamente é você escolher a melhor maneira de uma coisa acontecer para foto. Uma foto, geralmente, a gente chama de still, uma coisa parada. Então você pode improvisar métodos para que aquela coisa fique naquela situação por um determinado tempo, que é o tempo do clique. Mas, por exemplo, em palco, que não é still, né, que é uma coisa em movimento, a coisa é um pouco diferente. Então, para cada área de atuação, você tem um tipo de técnica diferente que você vai aplicar para desenvolver o efeito desejado, né? O que é que os símbolos, os signos, né? Então eu escolho uma blusa azul, isso é um signo. O que isso vai gerar na cabeça do público, para ele entender, para ele trazer para dentro a mensagem que eu estou passando. Então, se você não pensa nisso, a mensagem não vai entrar no seu público. Você tem que pensar nesses detalhes. E o Josué é uma pessoa que pensa muito essa coisa das cores. Fala pra gente, enfim, então, quais são os significados das cores, o que que elas chegam como é que elas chegam na mente humana, o que elas despertam, por que elas despertam? Essa questão da cor é uma coisa muito importante quando você vai pensar a comunicação. Se você está pensando, de repente, em fazer um espetáculo e você pensou antes nesse produto, o que é que você quer dizer com aquilo, aí, fundamentalmente, você vai ter que passar pelas cores. Eu falo fundamentalmente porque é o seguinte, hoje, se você for procurar na internet, você vai ver um monte de significado para as cores primárias, para as cores secundárias, né? O que cada uma serve, mas mais no sentido holístico. Eu tenho um olhar para as cores no sentido mais essencial, mais, vamos dizer assim, mais animal, tá? Então, é essa vertente que eu prefiro. Eu vou explicar melhor agora, Instintivo. porque... Você quer dizer mais instintivo, né? instintivo, porque assim, ó, primeiro a gente era animal das cavernas e aí a gente tinha uma relação com as cores que é fundamental, essencial é animal. Mas depois ela foi mudando, né? Que a parte de primeiro animal das cavernas, depois um ser mais espiritualizado. A partir do momento dessa espiritualização, você começa a atribuir valores holísticos, né, para essas cores, né? Então, hoje, geralmente, quando você fala de sentido de cor, você está falando de um sentido mais holístico. Eu olho para o sentido essencial, animal. Então, quais são essas referências que eu tenho? Quando a gente era animal e a gente caçava outros animais, e eu sempre penso assim, você vai ver algumas coisas, algumas cores que estavam em volta desse ser primitivo e que, de certa maneira, determinavam para ele qual caminho tomar em caso de perigo. Então, por exemplo, se você for pensar no vermelho, vermelho é sangue. Por quê? Sangue de outro animal, sangue do animal predado, ou sangue dele mesmo, ameaça de morte. Né? Então, por exemplo, geralmente hoje eles dão o sentido de que é paixão. Talvez por causa do coração, o símbolo do coração, se é paixão, enfim, essas coisas, mas o sentido que eu olho é sangue, é perigo, é nervoso, é tenso. Por exemplo, como a gente se alimentava de outros animais, você olha, por exemplo, para roxo, era o fígado. O fígado, geralmente o animal predado, a parte mais legal dele de ser comida, de ser devorado, é o fígado.
Então, o fígado é um azul, um meio roxo, assim, então tem o significado. Mas também ali do lado do fígado, né, você tem bile, que é um líquido esverdeado, que é muito amargo, é muito ruim, né, não é gostoso. Então, também tem uma relação com o verde escuro, né? Por exemplo, se você falar de azul, você vai ver o céu. O que te representa o céu? Então, isso está ligado intrinsecamente na tua essência. E por mesmo que você tente rejeitar esses códigos já estão embutidos dentro de você. Aí, quando você vai estudar um pouco mais profundamente isso, você vai entender esses mecanismos e aí você vai cair num negócio chamado de linguagem neurolinguística, que é o quê? Uma linguagem que o cérebro entende. E essa linguagem, ela já está pré-formatada dentro de você. E mesmo que você não queira, você vai ser influenciado por isso. Então, assim, como, sei lá, pelo menos 100 milhões de anos nós estamos seguindo esse padrão, não adianta a gente querer inventar um padrão novo de cor e de significado, porque, de fato, você não vai conseguir muito sucesso com isso, ainda que você seja um artista extraordinário. Então, a ideia é você usar essas cores em favor daquele projeto que você tem. Mas é lógico, né? Você não pode deixar esse projeto na mão de uma pessoa que não sabe do que está falando, né? Porque é como se chamar um chinês para fazer um projeto de luz para um alemão, sem as duas pessoas não se conhecerem. Quer dizer, dificilmente eles vão se entender, porque um tem um arcabouço, né, tem uma história, tem uma cultura, tem uma vida, e o outro tem outra coisa. Então, esse papo, essa conversa tem que existir entre o artista e o técnico. Porque não adianta simplesmente, por exemplo, no caso de luz, né? Não adianta simplesmente eu chegar lá e dizer assim para o técnico de luz, olha, arrepia aí que hoje eu vou fazer um show de arrebentar. Né? E aí o cara vai entrar com tudo porque o show vai ser de arrebentar, vai ser mesmo, de arrebentar a sua carreira, né? Então, tem que pensar muito bem o que é que você quer com essas luzes, o que é que você quer com essas cores dentro do projeto que você já tem que ter de antemão, né?